Bom, na aula de hoje, né, no vídeo de hoje, a gente vai fazer um resumão aí, uma introdução ao pensamento fenomenológico existencial, que é uma das bases para o humanismo, né, para a psicologia humanista. E, bom, indo direto ao ponto, a fenomenologia, ela começou lá pro final do século XIX com Luiz Brentano. Na verdade, não foi ele que deu início, mas ele foi um professor universitário muito influente, tanto que Freud teve aula com ele, muitos pensadores e filósofos da época tiveram aula com ele. Porque ele tinha como embasamento o pensamento aristotélico, que era aquele pensamento que voltava muito para as questões do ser. E essas questões do ser, que eu estou querendo dizer, ela ia um pouco num caminho diferente do pensamento vigente da época, que era o pensamento positivista, que até hoje é o pensamento vigente. E esse pensamento positivista é aquele pensamento que estuda as partes separado do todo. Então, é o pensamento que dá base para as ciências biomédicas, né? Então, vamos estudar o coração separado do corpo, sabe? Então, você foca no coração, você dá definições para o coração, você coloca o coração dentro de caixinhas. Ou vamos estudar a ansiedade. O que é a ansiedade? Então, você descreve a ansiedade. Então, é um pensamento mais quantitativo, mais estático, mais rígido, que tem fundamental importância. Só que é uma forma de ver a realidade. E a fenomenologia, ela vem a partir de uma outra forma de enxergar. Então, essas questões do ser que eram ensinadas por Luiz Brentano, elas passam a influenciar muitos pensadores, como, por exemplo, Russell. Então, Russell, na verdade, ele era um matemático e ele nunca teve a intenção de fazer uma teoria que fundamentasse toda uma abordagem psicológica. Na verdade, ele era um crítico às psicologias da época, que eram psicologias que estavam voltadas a essa descrição mais quantitativa, né? Que estavam ligadas a esse positivismo. E ele foi um matemático, né? E depois ele acabou se aprofundando na filosofia porque ele queria descobrir o sentido das coisas. Porque na época a ciência estava muito ligada aos fatos, então essa descrição dos fatos. E na experiência dele, a descrição dos fatos como eles são, a descrição dos fatos não traz à tona a verdade maior das coisas que eles tentam descrever. E toda essa busca de sentido pelas coisas acabou estruturando toda uma metodologia que era orientada para a filosofia, que a gente chama de fenomenologia. E qual que é a ideia por trás da fenomenologia? A gente quer descobrir o sentido das coisas, o sentido da essência das coisas. E como que a essência se manifesta? A partir do fenômeno. O fenômeno é aquilo que é observado, aquilo que é experienciado. Então, acontece uma coisa na sua vida, um evento na sua vida, você pode ficar refletindo sobre o que é, o que não é e tudo mais, ou você pode se esvaziar de todos os seus conceitos a respeito daquilo e deixar que aquela experiência se manifeste em um estado mais puro, antes da conceitualização. Isso é o fenômeno. É o contato direto, o mais direto possível da sua consciência com um evento. E é interessante porque esse evento, para ele chegar na consciência, ele tem que passar pelos sentidos, seja a audição, seja a visão, paladar, olfato. Ele passa por filtros, né, que são filtros culturais, filtros morais, sociais. Então, o contato com a experiência, o contato com o fenômeno, ele é diferente entre cada pessoa, sabe? E essa busca pela essência é uma busca individual, subjetiva, exatamente pelo fato de que cada pessoa vai experimentar cada coisa na vida de forma diferente. E isso vai muito de forma oposta àquilo que a ciência positivista estava querendo colocar, porque a ciência é uma busca pela verdade, né? Por tentar descrever de forma mais fiel a verdade. E
E, por exemplo, você consegue descrever uma rocha de uma forma muito diferente que você consegue descrever um ser humano. Uma rocha é uma coisa muito mais estática, não tem muita interação. Agora, como você vai descrever o ser humano da mesma forma que você estuda uma pedra, sabe? Então, como o ser humano conta com essa subjetividade, conta com essa amplitude muito grande de compreender a vida, a gente tem que colocar o ser humano dentro de um espectro, sabe? Portanto, para a fenomenologia, a verdade ela é aquela que está ligada ao sentido que a gente dá para as coisas. Então, a minha verdade é diferente da sua verdade, que é diferente da verdade da minha mãe, do meu pai, ou do meu irmão, ou dos meus amigos. Cada um tem a sua verdade, porque cada um tem acesso às experiências de forma diferentes. E isso é muito interessante de se pensar dentro de um contexto psicológico, por exemplo, dentro de um contexto clínico, porque a gente consegue, dessa forma, ter acesso a um ser humano que não foi conceptualizado dentro de parâmetros de personalidade, dentro de parâmetros da psicopatologia. Ah, essa pessoa é um esquizofrênico, essa pessoa é um borderline, essa pessoa é um depressivo, essa pessoa é um suicida, sabe? Tipo, não se coloca dentro dessas caixinhas, tanto que tem toda uma linha de pesquisa, né, que é a psicopatologia fenomenológica, né, mas esse não é o intuito desse vídeo. Então, você pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, a ansiedade é isso, 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 você descreve a ansiedade dentro dos parâmetros do DSM, por exemplo. Ou você pode chegar para a pessoa e perguntar assim, o que é a ansiedade para você? Como que você sente ela? Porque daí vai abrir todo um leque da experiência subjetiva da pessoa relacionada àquilo. E isso é muito diferente. A ciência positivista, por exemplo, ela vai olhar para o céu cinza e vai falar assim, por que o céu tá cinza? Ah, porque teve aí uma frente não sei o que, vindo do sul, que tá fazendo tal coisa e blá 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 blá. Então você descreve o céu cinza. As ciências fenomenológicas, né, existenciais, elas vão chegar e perguntar assim, o céu tá cinza, né? O que você sente quando você vê o céu cinza? Como que isso toca em você? Então você vai estar valorizando a experiência da pessoa, a percepção da pessoa, em vez de você estar colocando uma verdade. Então, é um convite para que a gente possa ir mais fundo, para além dos conceitos que colocam o ser humano como um objeto estático, que coloca as emoções, que coloca as doenças, as coisas da vida dentro de caixinhas. Tipo, é ir além dessas caixinhas para valorizar a experiência de cada pessoa. Ao fazer isso, a gente passa a respeitar mais a subjetividade de cada pessoa, a gente passa a não avaliar as coisas como sendo certas ou erradas, boas ou más, porque cada um vai enxergar de uma forma diferente, cada um vai ter uma experiência diferente. E daí também a gente acaba soltando um pouco nessa crença de controle, né, de que as coisas elas podem ser controladas, podem ser manipuladas, e ir além disso. E isso é uma forma diferente de abordar o ser humano, é uma forma nova, né? E uma forma muito bonita também. Então, bom, é essa a introdução que eu queria da fenomenologia. E eu espero que tenha te ajudado, que você tenha gostado. E a gente vai se acompanhando aí, a gente vai se falando, postando vídeos nas próximas semanas. Valeu? Falou, muito obrigado.